Oi, tudo bem? Meu nome é Renato Leite e hoje eu vou falar sobre 5 práticas que levam à perda técnica. Vou falar aqui sobre 5 hábitos, 5 manias. Eu selecionei aqui os mais clássicos, as que mais acontecem com meus alunos e ver se você não é um deles, porque eu vejo que isso aqui, se você faz a longo prazo, pode prejudicar o seu desenvolvimento técnico no contrabaixo, como também pode desenvolver má postura ou até mesmo tendinite, ler e até dores crônicas de você ficar repetindo e forçando do jeito errado. Então hoje eu vou falar bastante sobre postura, sobre técnica, sobre prática e desenvolvimento. Já peço o like aqui, que é um canal que eu compartilho todo o conhecimento que eu tenho sobre contrabaixo de graça. Meu nome é Renato Leite, sou baixista profissional, músico formado, então você está no canal certo para aprender contrabaixo desde o início e se tornar um baixista consciente. Dá o like aí, compartilha, manda para os amigos para eu ficar bem motivado a fazer vários vídeos. Também estou deixando aqui meu número para quem tiver interesse em fazer aulas de baixo. As aulas são personalizadas, vem conversar comigo, a gente monta um plano para você, tá bom? Então, primeira coisa, eu gosto bastante de falar sobre a postura e isso aqui vai levar você a um desenvolvimento técnico legal se você tiver com a postura correta. Tá vendo que eu estou usando essa técnica com o baixo levantado aqui? Não necessariamente preciso usar assim. Eu tenho estudado assim porque eu vi que isso leva a um novo desenvolvimento, tem novos desafios para mim. E também serve para caber no Instagram. Parece um motivo banal, mas senão não dá para fazer vídeo vertical, né? Mas também pode tocar assim. Eu gosto de ficar revezando, porque daí você acaba descansando um pouco. Quando cansa de uma posição, vai para outra, volta, tal. E aí não cansa. Tá vendo que eu tô desencostado da cadeira? Por quê? O que acontece? Tem gente que senta encostado. Essa cadeira aqui não é apropriada. Por quê? Muita gente pergunta para mim: Renato, eu queria que você indicasse essa cadeira. Eu não vou indicar, porque ela não é a certa. O que acontece é que ela é muito larga. Ó, meu cotovelo bate aqui. O cotovelo tem que conseguir ir para trás do corpo. Como assim? Você não pode tocar encostado numa parede. Experimenta tocar deitado na cama. Você vai ver que não dá certo. Por quê? Imagina que tem um negócio encostado nas minhas costas aqui. E minha mão, ó, esse braço aqui, ó, o cotovelo tem que ir para trás. Ó, tá batendo na cadeira, tá ruim. Esse aqui também, ó. Então não dá. Eu tenho que ficar desencostado da cadeira para eu estudar. Aí aqui, ó, eu tô na posição correta. Então isso é muito importante. Eu vejo muito aluno, o cara encostadão aqui assim, ó, com a mão assim, ó. Aí não tem como, tá ligado? E aí você fala: não, mas eu tô acostumado já, eu tô conseguindo tocar. Mas a longo prazo isso vai levar a uma técnica horrível. E pode levar a dores e a tudo mais. E, assim, tem muita gente que fala assim: não, mas eu tô acostumado e tal. Pô, mas você não tá tocando que nem o Jaco Pastorius, tá ligado? Então sempre pode melhorar. Talvez seja essa postura que esteja faltando. Então o que eu gosto de fazer, ó? Esteja desencostado da cadeira, ou você use uma cadeira que tenha exatamente o tamanho das costas. O que acontece? Eu não tenho estudado mais nessa cadeira aqui. Eu estudo nessa aqui, ó. Acontece que ela não é boa para vídeos. Então, ó, ela é do tamanho das minhas costas, os braços vão para trás. Aqui eu tô bem confortável, posso tocar por horas sem me prejudicar. Ou assim também, aí eu dou um pouco desencostado dela. Posso encostar assim também, mas daí não fica bom. Então fica melhor assim, ó. Aqui eu posso ficar dias tocando que não vai me prejudicar. Ou sento um pouco mais na ponta da cadeira e fico com o baixo assim, desencostado, daí tem que manter a musculatura firme ali. Às vezes cansa um pouco, aí pode vir pra cá e descansar, tá bom? Outra coisa que eu vivo dando bronca nos alunos também é isso aqui, ó, braço da cadeira. O cara vem lá com a cadeira gamer dele e fica tocando baixo. Aí fica apoiado aqui tocando, às vezes fica com o baixo encostado, às vezes bate o baixo no negócio. Você fala: meu, essa cadeira não é legal pra tocar. Não, mas eu tô acostumado. E tocando tudo torto, assim, sabe? Você fala: meu, isso aí não vai levar pra um lugar legal. Usa uma cadeira direita, sabe? Usa uma cadeira correta. E essa cadeira aqui é ideal, porque ela não tem braço e é do tamanho exato das costas, então eu consigo pôr os cotovelos para trás. Quer entender bem isso que eu tô falando sobre o cotovelo? Experimenta tocar deitado, experimenta tocar numa rede, você vai ver, o braço não consegue ir para trás e acaba prejudicando aqui, porque fica muito para frente, tem que ter o cotovelo para trás para você conseguir dos dois braços. Então isso vai ajudar bastante na postura. Então fique bastante atento a isso. Outra prática que leva a uma técnica horrível é não usar correia. Pô, Renato, mas tem que usar correia? Sim, porque a gente vai tocar em pé, né? 90% das vezes ao vivo vai ser em pé. Quem que toca ao vivo sentado, baixista, elétrico? Pô, fala aí, você foi no Lollapalooza, quantos baixistas tocaram sentado? Você foi no Rock in Rio, quantos baixistas tocaram sentado? Você foi no The Town, quantos baixistas? Eu vou ficar até amanhã fazendo isso aqui. Não, pode ser que tenha um cara da MPB lá que tocou no teatro do Sesc sentado, pode ser. Mas pode ser com a correia também. Por quê? Se você fica tocando sem a correia, você cria o hábito de segurar o instrumento. Porque senão você solta e ele cai. Aqui não, né? Não cai, ó. E nem muda de posição. Ele só desce um pouquinho porque esse baixo aqui tem um negócio que se chama neck dive.
O corpo é muito leve, porque é feito de basswood, e aqui tem tarraxa pra caramba, porque é 6 cordas, então ele desce. Eu uso uma correia que é grudenta, então ela adere aqui um pouco a camiseta e fica um pouco, mas mesmo assim, se fosse uma correia lisa, ele desceria bem mais. Eu lembro que eu me atentei a isso quando eu fui comprar a correia, inclusive. Agora, se eu for tocar em pé, o que acontece? Igual. Minha técnica fica a mesma. E se eu tiver aqui? Igual. Entendeu? Então, não tem nenhuma diferença entre o meu treino e o show. Sabe? O show eu já tô nervoso. Já tem... Às vezes tá frio. Às vezes tem gente na plateia que te deixa com ansiedade. Às vezes você vai perder. Sabe? Todo mundo chega ao vivo, perde 20%, né? Você tem que estar com sobra de técnica, né? Pra você conseguir fazer as coisas. Então não posso me dar o luxo de chegar ao vivo e estar com uma posição totalmente diferente da que eu pratiquei. Então usa a correia. E também é o seguinte, cria o hábito de não ter que segurar o baixo. Ó. Eu tiro a mão daqui, ó. Eu não tô segurando ele. Fala, mas eu consigo. Tá, você consegue, mas isso tá te atrapalhando. Se você tirar, vai melhorar. Com certeza. Não é pra segurar o baixo. É pra mão só tocar as notas. Então tem muita gente que fala, pô, eu vejo que você tá super relaxado. É isso, eu não tô segurando o baixo. Não tô fazendo força nenhuma. Eu só tô fazendo a força que precisa. Isso é muito bom. Pensa assim, você vai usar, por exemplo, assim, você vai tocar uma música, você vai usar 90% da sua musculatura, da sua força, você vai chegar no final dela, você vai estar ofegante e tudo travado. Será que tá bom? Não, né? Tá errado. Agora pensa assim, se eu não usei 1% da minha força aqui e toquei a música inteira, relax. Pô, então tá bom, né? Quer dizer que se você precisar um pouco mais força, você tem disponível, você tem recurso para poder fazer isso, né? Então sempre pensa nisso. Não cria o hábito de segurar o baixo. A gente vai sempre tocar em pé. Então, a gente não é violonista, né? Violonista que toca sentado. Isso aqui é baixo elétrico, isso aqui é parente da guitarra, isso aqui é bass guitar. Então, pensa no seguinte, a gente vai tocar em pé. E quando a gente tocar sentado, a gente tem que simular que a gente está em pé. Ah, mas eu toco com o baixo mais embaixo. Tá, então você vai ter que praticar em pé também o tempo inteiro, praticamente nunca nem sentar. Sabe, tem gente que gosta de tocar com o baixo aqui embaixo, né? Fala que é mais bonito e tal. E o que acontece? Tem que praticar assim, então. Não adianta nada praticar sentado. Aí o dia que você vai tocar tá lá embaixo. Pô, vira outro instrumento, vira uma outra coisa. Então, toma cuidado com isso. Tenta simular o que você vai fazer no palco quando você estiver treinando. E isso exige correia. Vamos pro terceiro. É o cara que só toca com tone fechado. É o cara que só toca sem agudo. Toca com o baixo totalmente velado, grave, abafado. Isso é legal? É, para alguns estilos, né? Vamos supor, você vai tocar um reggae, fica legal fazer isso, né? Você vai tocar um blues, às vezes fica bom. Às vezes você vai tocar um jazz, vale a pena você dar uma fechadinha no tone um pouquinho, né? Mas o que acontece? Tá mascarando o som do baixo, tá tirando o ataque das notas. O que acontece com isso? Parece que o som tá sempre limpo, parece que as notas nunca estão trastejando. Se a mão direita e a esquerda tá sem sincronia, sabe? O cara aperta aqui antes e faz pleque aqui, antes de tocar, né? O cara vai tocar, em vez de tocar, faz... né? O que acontece? Mascara tudo, fica tudo lindo, fica tudo bonitinho. E aí, a técnica vai, ó. Por quê? É mentira, né? Você precisa do agudo para você saber se você tá tocando certo. Estude com agudo. Estude com agudo no máximo, sabe? Eu gosto bastante de fazer isso. Eu vou tocar, eu faço isso aqui, ó. Deixa o som horrível. Porque se ele tiver limpo, com essa quantidade de agudo, cara, a hora que eu tirar, vai ficar limpíssimo. Então, cuidado para não ficar estudando e tocando e tendo vício e só saber tocar com o tone fechado. Isso acontece também com os guitarristas, eu vejo, porque é um caminho sem volta, porque vai limpando o som, parece que sua técnica só tá melhorando. Você vai fechando o tone e parece que, oh, nossa, minha unha não acerta mais aqui. Pô, aqueles pleque-pleque que saía, some tudo, né? Então, o que acontece? Você começa a se enganar e simular uma falsa técnica. Agora, se você quer limpar mesmo, faça com agudo. E também é o seguinte, vai ouvir as gravações do baixo sozinho. O que acontece? Tem várias gravações no YouTube que chama Bass Only. Aquilo é o quê? É o baixo da música separado, mas não é separado pelo Moisés. Aquilo foi feito antes de existir o aplicativo. Aquilo foi feito porque alguém do estúdio pegou a trilha original que o baixista tocou e colocou na internet. Por exemplo, ouve Under Pressure do Queen, Bass Only. Você vai ver a quantidade de agudos que tem. Ouve Metallica, você vai ver a quantidade de agudos que tem no baixo. Você vai ver que baixo tem bastante agudo. Acontece o seguinte, quando entra a guitarra, entra a bateria, entra os pratos, o agudo some, aí parece que o baixo é aquele som fechado. E aí você fica tocando com esse som fechado sozinho em casa, fica treinando assim, fica indo assim em todas as gigs que acontece. Além de tirar um som sem definição, um som abafado, velado, porque o som do baixo precisa de agudos para sair,
Olha essas tracks isoladas, vai ouvir o baixo sozinho pra você ver como tem bastante agudo. Além de tudo isso, você ainda vai sujando a técnica, porque todas as notas ficam precisas, sabe? Se ela sair um pouquinho fora do tempo, não dá pra perceber. Porque quem que denuncia o tempo errado? O ataque. Então, se você tirar o ataque da nota, fica tudo 100% certo no tempo, fica tudo limpo, sem plec-plec, sem estralado, fica sem isso aqui, fica sem nenhum ruído, né? Fica limpinho. Só que isso vai prejudicando a técnica ao longo prazo. Então, pensa sempre, vamos estudar com agudo, toca com agudo, usa agudo no ensaio. Às vezes o técnico do som no PA, ele tira um pouco, ele deixa um pouco mais fechado. Às vezes o técnico do estúdio, ele vai tirar um pouco do agudo porque incomoda, daí ele vai lá. Mas toque você com agudo, deixa os caras tirar, sabe? Isso é bem importante, eu já reparei bastante isso. Vai do lado de um baixista profissional e ouve o som que ele tá ouvindo no ampli. Não é o som do técnico, não é o som do estúdio, não é o som do CD, não é o som do ampli. Você vai ver que ali o cara gosta de um agudinho para definir, para ver onde tá as coisas e para tirar essa definição, tá bom? Então, não seja a pessoa viciada em tone fechado. Claro, pode usar, dá um baita charme, às vezes você vai tocar uma linha, você fecha ali, pô, o som do baixo fica maravilhoso. Pode usar sim, mas cuidado. O quarto tipo é o cara que toca com o baixo desligado. Tem muita gente que eu sei que gosta de treinar de madrugada, eu mesmo já fiz isso. E, aliás, todas essas coisas que eu tô falando aqui do vídeo não quer dizer que você não pode fazer. É até bom que você faça um pouco pra você ver como dá errado, sabe? Então, o que acontece? Eu comecei a tocar de madrugada e eu ficava estudando lá. Beleza, o que acontece? Vai passando o tempo, você começa a querer tirar som do baixo desligado. Você, putz, se eu subir essa corda aqui um pouquinho? E se eu tocar mais forte? Não, tá trastejando muito? E se eu tocar mais fraco? Às vezes tá trastejando com ele desligado. Mas no amplificador, até que tá limpo, às vezes tá bom pra música. Então você começa a reparar em coisas que não é pra reparar. Começa a fazer um monte de ajuste pra uma técnica que você jamais vai usar. Então também acontece que ao longo prazo vai prejudicando. Pode estudar com o baixo desligado? É bom, é bom. Estudar um pouco com o baixo desligado eu acho ótimo. Porque você aprende a mecânica dele, assim, sem precisar ficar tirando timbre de captador, sem ficar perdendo tempo com timbre, com amplificador e tal. Você tá tocando ali, pensando na nota só. Isso é bem legal. Agora, se você ficar fazendo isso por uso prolongado, eu não recomendo, porque a técnica começa a ir por um lugar dela ficar boa pra você tocar com o baixo desligado, que é uma coisa que você jamais vai fazer. Então, tem que tocar com o amplificador, tem que tocar com um pouco de volume, tem que ouvir o som que tá saindo do captador, porque esse é o som que você tira do seu baixo. Não é o som dele acústico. Então vale a pena até ter um pouco de volume, porque senão você fica ouvindo esse som ainda desligado, né? Eu percebo isso, se eu estudo aqui, por exemplo, eu tô com um volume bem baixinho, porque é apartamento e tal, eu fico ouvindo um pouco disso, esse som de plec-plec daqui. E é legal aumentar pra ver se tá no amplificador mesmo, pra ver se tá no fone, põe o amplificador de fone e testa. Usa o baixo ligado sempre, porque esse é o som que a gente vai mandar. Então treina o som que você vai mandar, não treina um som que você nunca vai usar, tá bom? Quinto item é você não ter uma prática constante de contrabaixo. Isso prejudica a técnica. O que acontece? A técnica de contrabaixo, assim como de qualquer instrumento musical, é muito parecida com o esporte, né? Você tem a performance ali naquele momento do que você vem treinado nos últimos meses. Então, por exemplo, se você tá há 4 meses estudando pra caramba, provavelmente você pega o baixo e sai voando. Agora, se você toca há 20 anos já, mas nas últimas 2 semanas você não pegou no baixo, sua técnica vai estar ruim, tá ligado? Então é muito parecido com academia, com qualquer coisa que seja, assim, sabe? O que você acumulou ao longo da vida, meio que não importa, mas importa, sim, porque você consegue recuperar rápido também. Então, por exemplo, acontece comigo. Às vezes, por exemplo, sei lá, Natal, Ano Novo, fui viajar lá, dei uma relaxada no baixo. A hora que eu volto, eu tô meio enferrujado. Só que pra desenferrujar é rápido, porque tem um conhecimento acumulado ali. Mas você perde muito rápido também, você perde instantaneamente. Ficou 2 dias sem tocar, perde a técnica. Então, o que acontece? Tem que ter uma constância, sabe? Então, por exemplo, fala assim, vou treinar 8 horas no domingo. Pô, não faz isso, não vai dar certo. Treina meia horinha por dia, 20 minutos por dia, 10 minutos por dia, que seja, sabe? Mas todo dia. Porque daí você não perde nunca, não precisa ficar 8 horas lá, porque isso também não ajuda tanto. Chega uma hora que não rende mais. Você não vai melhorar a sua técnica durante 8 horas, sabe? Você vai melhorar a sua técnica durante 4 meses fazendo tudo bonitinho. Uma semana, por exemplo, eu lembro... Há 2 semanas atrás eu fiz um show que eu considerei importante. O que acontece? Eu fui dar uma estudada. Pô, todo dia lá eu peguei bastante, assim. Chegou no final de semana, pô, eu tava me divertindo legal no baixo, assim, sabe? Dá maior prazer quando você tá com a técnica 100% limpa, 100% legal, assim. E você percebe, pô, agora que eu estudar a partir de agora vai gerar desenvolvimento até, né? Porque essa semana foi só pra tirar o ferrugem mesmo, né?
E acontece isso, assim, sabe? Você sempre vai ser um reflexo do que você vem estudado nos últimos dias, na última semana, no último mês. Claro que a bagagem conta, né? Mas, assim, a bagagem conta como conhecimento. Então, por exemplo, se eu toco já há 20 anos, o que eu ganho com isso? Eu ganho repertório, eu ganho vivência, ganho... E também o fato da técnica poder ser recuperada rápida. Mas ganho o quê? Leitura de partitura, ganho escalas, todo o conhecimento de teoria, de harmonia, né? Isso você ganha e não perde. Agora a técnica perde rapidíssimo. Então eu sempre falo assim, ou o músico ele tá melhorando ou ele tá piorando. Não existe música que tá parado, sabe? Se você estudou hoje, você tá melhorando. Se você não estudou hoje, tá piorando, tá ligado? Em termos de técnica, não tem como fugir disso. Tá bom? Então muito obrigado quem chegou até o final. Deixa o like, muito obrigado e até uma próxima.